Bíblia, você que trouxe, por gentileza, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 21. João, capítulo 21, para a nossa meditação essa noite. Alguém já sentiu a presença de Deus? Nós já sentimos a presença do Senhor essa noite. Nós temos mais do que 1000 motivos para cultuar a Deus e para adorar esse Deus aqui essa noite. Porque este lugar não é outro lugar, senão uma casa de Deus, e aonde o Espírito do Senhor, Ele tem liberdade para poder falar aos nossos corações. Basta nós abrirmos o coração e deixar Ele falar, que Ele tem falado conosco aqui poderosamente. Eu estava na minha casa hoje e tive um momento de devocional com Deus e perguntava a Deus o que Ele queria falar conosco essa noite, no momento de Santa Ceia. E Ele me levou a este texto. Eu relutei com o Senhor para não ministrar, devido ser um texto muito conhecido, mas eu aprendi com Deus que todas as vezes que nós repetimos, significa que ainda há pessoas que precisam de ouvir. Então Deus falou muito comigo e eu quero deixar que Ele venha falar com você também, mediante essa palavra. Amém? Todos acharam o texto? Um pouquinho de retorno para mim, fazendo por favor, varão. João capítulo 21 e o versículo de número 3. João 21, versículo 3 diz assim: E disse-lhe Simão Pedro: Eu vou pescar. Disse-lhe eles também: Nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheciam que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: Filho, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhe disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram, pois, e já não podia tirar, pela multidões de peixe. Então, naquele dia, o discípulo a quem Jesus amava, disse-lhe a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Versículo 9. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanharam. E disse Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Você pode repetir apenas o verso 10 comigo, por gentileza? Vamos lá? 1, 2 e... A parte B do versículo, depois dos 2 pontos. Vamos lá? 1, 2 e...
Mais uma vez. Amém. Pode se assentar, obrigado. É um texto muito conhecido, nem tem muito o que falar. Não é nada do que você não saiba essa noite. Mas eu confesso que Deus falou muito ao meu coração a respeito desta palavra. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, no Evangelho segundo João escreve, nós podemos observar que todos os 3 evangelhos, a qual escrito por Mateus, a qual escrito por Marcos e a qual escrito por Lucas, são evangelhos sinóticos, ou seja, são evangelhos a qual eles falam a mesma coisa, o mesmo contexto, e tem coisas que o Evangelho segundo João descreve, ele não vai dizer em Mateus, em Marcos, e nem muito menos em Lucas, porque são coisas exclusivas que João descreve. E João, ele pode relatar, ele pode destacar mais profundo acerca de tudo que estava acontecendo. Então, por isso que quando nós lemos o Evangelho segundo João descreve, nós vamos deparar e identificar mais profundo do que todos os outros evangelhos. E quando eu estava lendo esta palavra, após Jesus ser crucificado, após Cristo, ele receber a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, sobre os cravos sobre as suas mãos, após Jesus receber sobre a sua vida um título a qual estava em cima da cruz, descrito Rei dos Judeus. Quando essa nomenclatura foi dada a Cristo na cruz, parecia ser algo que estava exaltando a Deus, parecia ser algo que estava honrando a Deus, mas ali eles estavam zombando de Cristo. E quando Cristo, ele pede que desse-lhe água, porque se ele tivesse morrido como Deus, ele não havia se sentido sede. Só um homem na carne, só um homem natural que sente sede. Então Jesus, ele pede água. E a Bíblia disse que eles pegam uma esponja, molha ela sobre o vinagre, e eles vão dar para Jesus. E quando se aproxima diante, no nariz de Jesus, vamos dizer na linguagem popular, Jesus respira aquele cheiro do vinagre. Jesus, ele poderia muito bem beber aquele vinagre. Jesus, ele poderia muito bem tomar aquele vinagre, que por nós sabemos que faria bem para Jesus, porque o vinagre, ele tem um certo tipo de anestesiante, ou seja, se Jesus tomasse o vinagre, anestesiaria a dor que ele estava sentindo. Mas quando ele sente o cheiro do vinagre, Jesus, ele pensa dentro de si, essa dor, ela não pode ser tirada, essa dor, ela não pode ser arrancada, eu preciso passar por isso, eu preciso enfrentar a cruz, eu preciso enfrentar esse obstáculo que me foi confiável. Jesus morre. A Bíblia vai dizer que após Jesus morrer, o capítulo de número 20 descreve que Pedro, juntamente com 2 discípulos, eles foram ao sepulcro. E quando a Bíblia disse que eles foram visitar Jesus, eles foram ter agora no sepulcro. E a Bíblia disse que quando João ele chega, a pedra ela estava removida, a pedra não estava mais posta sobre a tampa do sepulcro. A Bíblia disse que aquele discípulo que estava com Pedro, ele olha para o sepulcro e o texto disse que ele temeu entrar para dentro do sepulcro. E a Bíblia vai dizer que Pedro então,
entra-se para dentro. E quando Pedro chega lá dentro, a Bíblia disse que o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava enrolado ou dobrado, em outras traduções, em um lugar à parte. E o lençol que estava envolto o seu corpo estava jogado no canto. Quando Pedro olha o lenço que estava dobrado, se você estudar, você vai aprender que Jesus, ele ensinou Pedro na Santa Ceia. E ali eles estavam na última ceia. E quando Pedro, ele recebe o lenço dobrado, Jesus estava dando um sinal, uma resposta para Pedro. Qual resposta? Eu fui, mas eu vou voltar para buscar a minha igreja. Pedro, avisa para a minha igreja que o lenço está dobrado, que o lenço, ele não está esticado, mas sim dobrado. Pedro agora, ele é posto. Jesus ressuscita. E após a ressurreição de Jesus, a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam todos reunidos em uma casa. Jesus, ele vai se apresentar após a ressurreição. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele não chega batendo na porta. Jesus, ele não chega, aleluia, ele não chega pedindo para entrar. Há um texto em Apocalipse, capítulo de número 20, capítulo 3, versículo 20, que esse texto, ele não pode fazer parte da minha vida e nem da sua vida. Esse texto de Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 20 que disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Por que, pastor, que esse texto não pode fazer parte da nossa vida? Porque se Cristo está batendo, significa que ele está do lado de fora. E uma vez que Cristo está do lado de fora da minha vida, eu já não tenho ele dentro da minha casa. E uma vez que ele não está dentro da minha casa, só tem um que pode estar lá dentro, é Satanás. Então Cristo, ele não bate na porta, na casa que ele tem domínio e autoridade sobre ela. Então o que que ele faz, pastor? Ele faz como ele fez. Ele atravessa a parede, chega diante da casa e disse: paz seja convosco. Aleluia. Ele atravessa a parede e chega dizendo: paz seja sobre a sua vida. Sabe o que ele está dizendo? Hoje mesmo, ele, se preciso for, atravessar paredes da sua casa, atravessar paredes da sua vida e trazer paz de novo, aleluia, se ele faz isso. Por quê? Porque é ele que manda na sua casa, é ele que manda na sua vida, é ele que manda e tem domínio sobre a tua história. É ele que tem o controle sobre a tua vida. Então Jesus está dizendo para Pedro e para os discípulos: Pedro, eu estou aqui, eu venci, eu estou vivo. A Bíblia diz que nessa ocasião Tomé não estava presente. Aí Tomé, quando se apresenta, a Bíblia diz que os discípulos olham e dizem assim: Cristo ressuscitou, Jesus ressuscitou, aleluia. A Bíblia diz que Tomé, ele duvida, Tomé não acredita. E ele disse: eu só acredito se eu ver que ele esteja aqui. A Bíblia disse que Jesus se apresenta e mostra para Tomé e disse: aqui está, Tomé. Coloque a tua mão sobre o buraco do cravo, coloque as suas mãos sobre a ferida, e tu verás o Cristo que recebeu uma coroa de espinho, que cada espinho
espinho tinha aproximadamente cerca de 7 a 5 centímetros cravado em cima da sua cabeça. Ele recebe a coroa de espinho para nos dar uma coroa de glória no céu. Ele recebe uma coroa de espinho para nos dar o direito, aleluia, de receber naquele grande dia a coroa da salvação. A Bíblia vai dizer que Pedro agora, após ter, aleluia, negligenciado o teu chamado, negligenciado aquilo que Deus havia colocado sobre as tuas mãos, Pedro nega Jesus, como você conhece, e a Bíblia vai dizer que Jesus se apresenta para Pedro, mas o coração de Pedro ainda não estava alegre, o coração de Pedro ainda não estava feliz, porque Pedro havia acabado de negar Jesus. Pedro, mesmo sabendo que Cristo ressuscitou, que Jesus levantou dos mortos, Pedro ainda estava com o seu coração ferido, Pedro ainda estava com a sua mente ferida, Pedro ainda estava com uma luta dentro de si. E Pedro está dizendo: eu neguei Jesus, eu neguei o mestre, não tem jeito mais para minha vida, não tem jeito mais para minha história. O texto do capítulo 21 de João, a Bíblia vai dizer que Pedro se apresenta para os discípulos e disse para ele assim: eu vou pescar. Pedro estava frustrado consigo mesmo, e o que Pedro queria agora era estar sozinho. Pedro disse: eu vou pescar. Sabe o que eu me acho interessante? É que todas as vezes que o homem se frustra, um dos maiores motivos, uma das maiores clarezas que mostra que um homem está frustrado é quando o homem quer voltar a fazer o que fazia antes. Quando o homem se encontra com o coração voltado a fazer o que ele praticava antes, isto mostra que o coração dele está decepcionado, que o coração dele está frustrado. Se na tua mente passou na sua cabeça de você voltar a ser como antes, significa que você precisa ser curado, você precisa ser sarada, você precisa entender que você precisa ser salvo novamente, porque todas as vezes que nós pensamos em voltar a praticar o que nós praticávamos antes, quando Jesus foi diante do mar e olhou para Pedro e disse: Pedro, a partir de hoje tu não vai ser mais pescador de peixe, mas tu vai ser pescador de homem. Olha Pedro agora voltando a fazer o que ele fazia antes. Olha Pedro voltando a praticar o que ele praticava antes. Mas eu louvo a Deus que em Mateus capítulo 16 Deus tinha feito, Jesus tinha feito uma promessa para Pedro, uma promessa para a igreja. Qual promessa? Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que é isso? Cristo estava dizendo para Pedro: independente do que você fizer, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque a minha igreja está gravada, não é na vida de Pedro. A minha igreja está gravada, não é na vida de Paulo. A minha igreja está gravada, não é na vida de João. A minha igreja está gravada na pedra angular, na pedra de esquina, na pedra de escape, naquele que venceu a morte, naquele que um dia disse na cruz: Teotelestai. Ele disse: está consumado. Aquele que disse: é-me dado todo o poder no céu e debaixo do céu.
céu. Oh, aleluia. É por isso que ele foi atrás de Pedro. Por quê, pastor? Porque ele estava dizendo: Pedro, a sua vida está edificada em mim. Tu és a minha igreja, tu és o meu povo, tu és a minha nação, tu és o meu escolhido. Pedro, eu sei que você me negou, eu sei que você me decepcionou, Pedro, mas não tem problema, tu está firmado na rocha, a minha igreja está firmada na rocha, e eu vou te resgatar de volta, eu vou te trazer de volta, eu vou te arrancar de volta, porque tu és meu, tu és aquele que eu chamei, tu és aquele que eu escolhi, tu és aquele que eu separei. Levanta a sua mão aí, em nome de Jesus. A revolta de Satanás é porque, mesmo nas suas falhas, mesmo em meio às suas fraquezas e fragilidade, Deus olhou para você e disse: tu és meu, Pedro, tu não vai me pegar de surpresa. Pedro, eu já sabia o que ia acontecer, eu já sabia, Pedro, eu já sabia que eu ia dizer para você: apacenta as minhas ovelhas, continua fazendo a minha vontade, continua, Pedro, fazendo a minha obra. Aleluia. Glória. Pedro está frustrado. E quando você conhece uma pessoa frustrada, é quando ele quer voltar, quando ele quer regressar, quando ele quer voltar a fazer o que ele fazia antes. Se Jesus foi até você e te arrancou de lá e disse que você não iria voltar para lá, por que você quer voltar? Pastor, mas eu neguei, eu estou frustrado, estou decepcionado. E uma das maiores legalidades, uma das maiores felicidades de Satanás é quando nós falamos e dizemos: eu vou voltar, eu vou regressar. Mas Cristo não nos chamou para voltar, Ele nos chamou para avançar. Cristo não nos chamou para retroceder, mas Ele nos chamou para prosseguir. E Pedro está voltando. Mas uma vez que Deus disse que Ele te chamou para fazer outra coisa, não adianta você tentar a fazer o que você fazia antes, mesmo você sabendo fazer. Que o meu Jesus, Ele fecha todas as portas, porque Ele não quer te perder. Ele não vai te perder. Eu vou voltar porque eu sei, eu vou voltar porque eu sei, eu tenho a credencial. Eu não estou falando de um amador de pesca, estou dizendo de Pedro, profissional. Eu estou falando de Pedro que conhecia na íntegra, Pedro que conhecia muito bem, sabia o que ele estava fazendo. E Pedro está dizendo: eu vou voltar. E quando Pedro disse: eu vou voltar, observa o texto. Aproximadamente, eu vou ler aqui para você ver. Estava com Pedro, Tomé, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu, aproximadamente 5 pessoas. E quando Pedro disse: eu vou voltar, 5 pessoas olham para Pedro e dizem: nós também vamos. Todas as vezes que você pensa em parar, no mínimo 5 pessoas você leva junto com você. No mínimo 5 pessoas você também vai fazer voltar a praticar aquilo que ele praticava. Olhe para alguém e diga para ele: não tem jeito, você está perdido. Tem alguém espelhando em você. E se você parar, alguém também para. Se você voltar, alguém também volta. Eu te pergunto, quer voltar? Além de você ter que dar conta da sua vida, você vai ter que dar conta da vida de 5 ainda.
Se fosse só nós, estava bom. Mas Pedro disse, eu vou aos discípulos. Nós também vamos. A sua frustração, ela faz pessoas ficar frustradas também. A sua tristeza, ela faz pessoas ficar tristes também. Mas a sua alegria, ela contagia e ela pega na vida de alguém também. Olha para alguém e diga para ele, a sua alegria me contagia, mas a sua tristeza me entristece. Estou mentindo? Pedro triste, Pedro decepcionado, Pedro frustrado. 5 discípulos frustrados também. Por causa da frustração de Pedro. Por causa da decisão de Pedro. Eu estou vendo agora 5 pessoas ser frustradas também. A sua família está correndo risco. A sua casa está correndo risco. Aonde você lidera está correndo risco se você pensar em voltar atrás. Se você pensar em ficar frustrado. Olha para alguém e diga bem, nem frustrado você pode ficar. Nem triste você pode ficar. Que bom, né? Olha, Pedro, eu vou. Mas o interessante é que Pedro está triste aqui com quem? Com Jesus? Sim ou não? Com os discípulos? Pedro está triste com quem? Com ele mesmo. A minha tristeza, a sua tristeza consigo mesmo, ela leva pessoas também a ficar igual a você. E quando eu estou triste com alguém, eu consigo superar. Mas a tristeza consigo mesmo, ela é mais difícil. Você olha para dentro de si e diz, não tem jeito. Acabou. Está perdido. Não tem mais jeito. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui. Porque Ele quer arrancar essa tristeza que está dentro da sua alma. E Ele vai colocar uma alegria aí dentro. Levanta a sua mão aqui essa noite. Eu profetizo que esta noite tu não vai sair daqui de cabeça baixa com espírito de galinha Angola, tô fraco. Mas tu sai daqui nessa noite dizendo, eu estou pronto, Jesus, eu estou aqui. Tu vai sair daqui nessa noite dizendo para Jesus, como o profeta Isaías disse, eis-me aqui, Senhor. Eu quero caminhar diante da tua presença. Eu quero caminhar diante da tua presença. Pedro está frustrado consigo mesmo. Aí de repente Jesus olha e disse, eu preciso ir até lá, porque esta frustração de Pedro vai fazer pessoas se desviar da fé, vai fazer pessoas perder o ministério. Mas eu louvo a Deus que Jesus conhece o mais íntimo e profundo do coração e da alma do ser humano. Aleluia. Pedro frustrado. Escuta isso aqui. E ele disse, eu vou pescar. Ele está indo pescar, sim ou não? E quem falou que uma pessoa frustrada consegue fazer alguma coisa? Quem falou que uma pessoa triste consegue fazer alguma coisa? Nunca tome decisões baseadas na sua tristeza, porque nunca vai dar certo. Olha para alguém e fala assim, quando você quiser tomar uma decisão, espera você estar alegre primeiro. Por que tem muitas pessoas que saem da igreja e depois se arrependem? Porque toma decisão baseada na tristeza momentânea que está vivendo. Ah, Pedro, eu vou ir. E você acha que ia dar certo, sendo que o coração dele está ferido? Nunca que ele iria conseguir fazer a coisa certa com o coração angustiado e triste. Jesus está falando aqui. Eu não estou pregando para ventilador. Ele falou comigo hoje. Olha para o seu irmão e diz, ele falou comigo também. Olha Pedro, vamos. A tristeza no coração de Pedro, a angústia. Aí lá vai Pedro, lança a rede para cá, lança a rede para lá, joga para lá, vai de um lado, vai para o outro, vai para cá, vai para frente, vai para trás, nada está dando certo.
joga a rede, tira a rede, vai para lá e vem para cá, e depois questiona Deus ainda e diz: cadê os peixes? Por que não está dando certo? Porque o coração dele está triste, o coração está frustrado, o coração está ferido. É a mesma coisa se você querer conversar com uma pessoa quando ela está com raiva. Deixa para lá, deixa no canto. Você vai tomar, como diz o outro ditado, patada à toa. Porque alguém frustrado, ele frustra muita gente. Alguém decepcionado, ele decepciona muita gente. Alguém angustiado, ele vai angustiar muita gente. Olha Pedro atribulado. Agora já não é só Pedro. Todos os discípulos que estavam dentro do barco estão dizendo: Pedro, você trouxe a gente à toa aqui? Meu braço está até doendo de tanto lançar rede, tira rede, lança rede, tira rede. Não pegou nenhum lambari até agora? Nem uma sardinha? Não, eu estou injuriado já. Dá um pescador aqui, ó. Quando um pescador não pega nada, irmão, eles falam, né? Tá nervoso, vai pescar. E se não pegar nada, volta mais nervoso ainda. Lá vai Pedro. E vai para um lado, e vai para o outro, e vai para cá. E se você estudar, você vai ver que esse lago que Pedro estava era o lago de Tiberíades. Era um lago pequeno. Não era muito grande. Os peixes estavam lá, sim ou não? Tinha peixe. Tinha peixe. Tinha peixe. Pedro tinha barco, sim ou não? Tinha. Pedro tinha rede. Pedro tinha todos os equipamentos necessários para pescar. Mas Pedro não pega nada. Por causa da sua frustração. Ele frustrou até os peixes. Até os peixes não quer comer nada. Pedro lança e tira. E nada dele pegar. Aí Jesus, sabendo que Pedro estava lá, a Bíblia vai dizer, o texto disse, ele pescou a noite inteira e não pegou nada. Ele tenta a noite inteira, mas não pega nada. Noite fala de frustração e decepção. É por isso que é na calada da noite que a gente mais sente. Qual é o pior momento da sua tristeza? É na noite, sim ou não? É por isso que o salmista disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Pedro está no alto mar, Pedro está lá no lago, jogando a rede, a noite chega, aleluias, Pedro não está vendo a praia, Pedro não está vendo a areia, mas a Bíblia vai dizer que Pedro está ali, jogando a rede e tira a rede, mas o que me chama a atenção é que Pedro não está vendo aonde estava o peixe. Pedro não está vendo o que fazer, Pedro não está achando solução, mas o que me chama a atenção é que Jesus lá vem pisando sobre a areia, é que Jesus já vem andando sobre a areia da praia, aleluia. Aí Pedro vai e não pega, vem e não pega. O texto vai dizer assim, que o dia chega. Deixa eu liberar uma palavra profética sobre a sua vida, posso? Se você quer receber, então fica como você queira, se é com a mão levantada, se é com a mão abaixada, não sei, mas eu quero somente que você abra o teu coração para receber. A noite foi escura, a noite foi triste, a noite foi de choro e de luto para você, mas eu estou liberando algo sobre a tua vida. O dia está chegando, aleluia, o sol está começando a raiar, e quando o dia chegar, tem resposta de Deus para a tua vida, mulher. Ei, deixa eu lhe dizer, eu não sei como foi a tua noite passada, eu não sei o quanto você rolou na cama de um lado para o outro, mas Deus me trouxe com esta palavra para dizer ao teu coração aqui nesta noite, Urabá,
O dia está chegando aí, e o sol da justiça vai voltar a brilhar sobre a tua vida. O sol da justiça vai raiar sobre a tua história. Deixa eu lhe dizer, a sua frustração está sendo grande por você não ter pegado nada, mas Jesus está dizendo: eu já estou chegando, eu já estou se aproximando da praia, eu já estou me apresentando, e quando eu chegar, tu vai entender que eu sempre estive aqui na praia te observando. Ei, Pedrão, Jesus já está te vendo há muito tempo. Tu não está vendo ele, mas ele está dizendo: eu sei quantas vezes que você jogou a rede no mar, eu sei quantas vezes você puxou, eu sei quantas vezes você queria até pular do barco para pegar o peixe na mão, mas ele estava lá presente dizendo: eu estou aqui na praia, e quando o dia clarear, tu vai ver que eu estou aqui, tu vai ver que eu cheguei, tu vai ver que eu me apresentei. Eu estou pregando para alguém aqui que o desespero da alma é grande, que a fadiga é grande, mas o meu Jesus está dizendo: o dia está chegando, a noite acaba hoje, a noite acaba hoje. Chega o dia, chega o dia, chega o dia sobre a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está na praia, Pedro está jogando e tira. Eu vou adiantar. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai se apresentar na praia. Jesus está parado. Aí de repente todos olham para ele. Mas o texto vai dizer que eles não conheceram que era Jesus que estava na praia. Porque um coração frustrado, eu perco a visão de até quem é Jesus. Eu não consigo enxergar quem é quem. Eu não consigo enxergar, se eu não consigo enxergar Jesus, com o meu coração frustrado, decepcionado, como que eu vou tomar decisões baseado no momento que eu estou vivendo? Olha para alguém e diga para ele: cuidado. Cuidado para não se decepcionar mais. Não, você não falou. Você me enganou. Fala com ele: cuidado para você não se decepcionar mais. Não baseie aquilo que você quer naquilo que você está vivendo, a não ser que o seu coração esteja alegre. É raridade você pedir conta no serviço quando você está alegre. Raro. Você só pede conta quando você está triste com o patrão. Aí passa os anos e você fala: nossa, por que eu fiz isso? Para que eu fiz isso? Você precisa estar centrado naquilo que você quer e com o coração aberto para você tomar decisões na sua vida. Pedro não conheceu Jesus. Aí Jesus vai dizer para eles, disse Jesus assim: filhos. Essa linguagem aqui me chama a atenção. É que Jesus olha para ele e disse: filhos, você é filho, independente do que você fez, independente do que você praticou. Jesus olhou para ele e disse: filhos, tende alguma coisa de comer? Os discípulos olham para ele e dizem: não, não temos nada. Pedro era pescador. Quando Jesus ele pergunta para Pedro essa palavra: tendes alguma coisa de comer? Você sabia que Jesus está confrontando Pedro?
Você sabia que Jesus está querendo confrontar Pedro para ver se Pedro era verdadeiro ou não? Pedro está dentro do barco, Jesus está na praia. E Jesus vai fazer essa pergunta para ele: tem alguma coisa de comer? Quase 100 metros de distância, eles vão conhecer o Jesus. A 100 metros de distância você consegue conhecer alguém? Um amigo, sim ou não? Hã? Sim ou não? Sim ou não? Claro que conhece. E por que Pedro não conheceu o que era Jesus? Por que os discípulos não conheceram o que era Jesus? Porque quando eu foco a minha visão nos problemas, eu esqueço de quem é Jesus. E eu nunca consigo enxergar Ele perto de mim. Ele pode estar na minha frente, mas se a minha visão estiver focada no problema, na frustração, eu não consigo enxergar Ele. Eles disseram: não temos. E por que Jesus pergunta essa palavra para Pedro? Pedro, não conhecendo Jesus, ele poderia muito bem olhar e dizer: o barco está cheio aqui. Você está falando com Pedro, rapaz. Porque a maior frustração de um pescador era chegar na praia e não ter nada. Ele poderia dizer: está cheio aqui o barco, está lotado o barco. Mas Jesus queria, na verdade, provar a seriedade de Pedro. O que Jesus queria naquele momento era saber se Pedro estava sendo verdadeiro ou não. E quando Pedro disse não, Pedro estava dizendo: não estamos bem. Você precisa entender que tem hora que você precisa chegar diante de Jesus e dizer para Ele: eu não estou bem, Jesus. Não vai nada bem aqui. Mas nós somos especialistas em passar um pó de maquiagem e chegar diante de Jesus e se apresentar como tudo está bem. Jesus quer somente que você seja verdadeiro com Ele, para Ele fazer na sua vida o que Ele quer fazer. Jesus quer que nós sejamos verdadeiros com Ele. Se você pecou, fala com Ele: pequei mesmo, Jesus. Se você errou, fala com Ele: errei mesmo, Jesus. O que você fez, independente do que seja, chega diante dele e fala: eu estou aqui, meu Senhor. Fiz isso, mas o meu coração está voltado para a tua presença. Oh glória! E Satanás não aguenta, porque o salmista Davi disse para Jesus, quando ele acaba de cometer um adultério, ele disse: Deus, retira de mim o reinado, retira de mim o cetro, retira de mim as pessoas, mas não se aparta de mim a tua presença. Pequei contra o céu e perante a terra. Sabe o que Deus está dizendo para Pedro? Pedro, a sua sinceridade vai trazer vida para você. Deus está dizendo: para de se maquiar, para de se esconder, de passar uma pessoa que você não é. Seja verdadeiro, seja realista com aquilo que você é. Em todas as cartas das 7 igrejas, aleluia, que estavam na Ásia, Jesus disse para todas elas: eu sei as suas obras. E a mesma igreja que está aqui hoje, aleluia, Jesus está dizendo para a Grande Vitória: eu sei as suas obras. Jesus me conhece, irmão. Jesus te conhece por dentro e por fora. Ele sabe muito bem o que nós praticamos ao sair daquelas portas para fora. Ele sabe quem eu sou na calada da noite. Ele sabe quem eu sou quando ninguém está perto. Mas Ele está dizendo: seja sincero, seja sincera comigo. A sinceridade de Pedro tem? Não, não tem. É Pedro dizendo para Jesus: eu não estou bem. Não está nada legal aqui. Pergunta para o seu vizinho aí: é todo dia que você está bem? É todo dia que as coisas lá vai bem? É todo dia que a gente acerta? Não.
E porque às vezes nós ficamos com medo de chegar diante de Jesus e dizer para Ele: eu estou aqui, Pai. Eu estou aqui. O meu coração está aqui. A minha vida está aqui. Você quer confessar para homens, você confessa com homens, mas esquece de se chegar diante de Deus, porque só Ele que pode mudar a nossa história e dizer para Ele tudo o que você está passando. Eu não estou falando só de pecado, não, estou dizendo no geral. Será que Jesus conhece a sua vida? Entenda, será que Jesus conhece a sua vida vindo da sua boca? Eu conheço a vida de não todos aqui, mas um pouco de cada um, porque eu ouvi da sua boca. Mas será que Jesus conhece a sua história, a sua vida, porque você falou com Ele? Ou porque Ele só conhece porque Ele é onisciente e onipresente? Jesus quer te conhecer com você falando com Ele. Jesus quer conhecer os seus problemas com você se expondo para Ele. Mas Ele sabe, pastor, sabe. Mas Ele quer ser seu amigo. E amigo que é amigo compartilha daquilo que sente. Compartilhe daquilo que está sentindo. Tem dia que não tá nada bem. Tem dia que a tristeza toma conta. E nós queremos maquiar. Teve um dia desse que eu cheguei aqui na igreja na segunda-feira e disse: não estou bem. Eu disse aqui, não estava. Porque nós somos seres humanos dotados de falhas, cheio de falhas. Aí Pedro disse: não tem nada de comer aqui. Aí a Bíblia disse que Jesus olha para ele e diz assim: lança a rede à direita do barco. A Bíblia disse que eles não questionam, mesmo não conhecendo que era Jesus. A Bíblia diz que eles lançaram a rede. E o discípulo amado, ele olha para Pedro e disse: é o Senhor que está lá. É o Senhor. O interessante é que quando Pedro, ele viu que era o Senhor, no versículo 7 eu encerro aqui. A Bíblia diz que quando Pedro viu que era o Senhor, ele cingiu-se da sua túnica, ele veste a sua capa, e ele pula dentro da água, e ele vai até Jesus. Observa uma coisa aqui. Pedro pulou do barco, mas não pulou para fugir. Pedro pulou e foi ao encontro de Jesus. E o texto diz assim: e os outros discípulos pegaram o barco e trouxeram até a praia, porque não estava distante senão 200 côvados. Pedro, ele frustrado, ele pula do barco quando ele conheceu que era Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus. A sua frustração não pode te afastar de Jesus, mas você precisa entender que você precisa aproximar dele. Por mais decepcionado que você esteja, por mais frustrado que você esteja, você precisa correr para os braços de Jesus. Oh, aleluia. Você precisa correr para os braços daquele que pode mudar a sua história, daquele que pode mudar o cativeiro da sua vida. Pedro, ele começa a nadar e foi atrás de Jesus. Aí o interessante é que quando Pedro chega na praia, quando Pedro chegou na areia, Jesus estava com pão e com peixe cozido na brasa. Oh, glória! Jesus estava com pão e com peixe cozido na brasa. Aí Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, senta aqui, Pedrão, senta aqui um pouquinho. Você sabe muito bem, Pedro estava no mar por causa de quê? O que Pedro queria no mar? O que Pedro queria no mar? Pedro estava no mar pescando porque ele queria peixe. Ninguém vai para o mar para pegar jabuticaba, ninguém vai para o mar para pegar laranja. Pedro queria, mas Pedro não pegou o peixe, presbítero Luciano. Pedro não pega o peixe, diácono presbítero Emanuel. Pedro não vai pegar o
peixe, diaconisa Eliane. Mas o interessante é que quando Pedro chegou na praia, Jesus estava com um peixe na mão. Sabe que Jesus está olhando para Pedro e está dizendo: o que você precisa, Pedro, está nas minhas mãos. O que você precisa, tu não precisa ir no mar para pegar, aqui está nas minhas mãos. O que você precisa, não adianta você buscar em outros lugares. Oh, glória. Sabe o que Jesus está olhando para você, está dizendo? Ele fecha todas as portas se for preciso, só para dizer para você: o que você precisa está na mão dele. Você é dependente dele, a tua casa é dependente dele. Urabastúria manda candarábia, Urabastúria manda. Levanta a mão aqui nesta noite. Olha Satanás olhando e dizendo assim: Fábio, volta a fazer o que fazia antes, porque vai dar certo. Aí Jesus está olhando e está dizendo: tudo que você quer está nas minhas mãos. Tudo que você quer, eu tenho domínio na palma da minha mão. Pedro, foi eu mesmo que travei os peixes. Pedro, foi eu mesmo que fechei as portas. Pedro, foi eu mesmo que fiz tudo isso. Por quê, pastor? Porque se tu tivesse pescado a noite inteira, você não estava aqui agora para ter um encontro comigo. Eu fechei as portas só para dizer para você: eu vim ao teu encontro para te dizer, Pedro, eu disse para ti que tu não seria mais pescador de peixe, mas que tu vai pescar homem. Come o peixe, come o pão, Pedro. Come o peixe, come o pão, Pedro. Para quê? Para tu apacentar minha ovelha aí atrás do meu povo, aí atrás da minha igreja. Oh, aleluia. Levanta a mão mais alto e eu louvo a Deus, porque Pedro comeu aquele pão e comeu aquele peixe. Por quê, irmão Samuel? Porque depois daquele pão, depois daquele peixe, a primeira pregação de Pedro, 3.000 almas levantaram a mão cansada e disse: eu quero. Tu não pegou o peixe, mas pegou alma. Tu não pegou o peixe, mas pegou vida. Vidas foi transformada, vidas foram restauradas. Olha para alguém e diga para ele o que você precisa. Não, para com ele com convicção. O que você precisa está na mão dele. O que você precisa está na mão dele. Assim não adianta voltar. Está na mão dele. Você vai perder tempo lá. Tinha peixe lá? Tinha? Sim ou não? Tinha. A rede era boa? Sim ou não? Era. Porque o texto diz que foram tantos peixes, a rede não se rompeu. Depois que Jesus deu uma ordem. Aí Pedro sentou na praia. Os discípulos sentou na praia. Pedro está comendo peixe, comendo pão. A rede está cheia. Aí Jesus olhou para Pedro e disse assim: ô Pedro, volta lá. Traz para mim um pouco daquele peixe que você pegou. É agora que está. Volta lá, Pedrão. Traz para mim. Sabe aqueles peixes que você pegou? Traz ele para mim. Está disposto a devolver para o Senhor aquilo que você tentou pegar a noite toda? Pergunta, você não está disposto? E aí? Ô Pedrão, me dá de volta. Eu quero, vamos assar esse negócio aqui, Pedrão. Vamos comer aqui. Jesus sempre vai querer aquilo que você muito dá valor e aquilo que você muito importa, para provar se você está disposto ou não, se você quer realmente ou não ouvir a voz dele e ser obediente a ele. Coloca sobre os seus pés, eu encerro aqui. Se fosse
alguns, não digo todos, se fosse alguns, olharia para Jesus e disse: não, Jesus, aqui não. Aqui não, aqui você não pode mexer não. Aqui você não pode, não, Jesus, aqui não. Mas Jesus nessa noite está olhando para mim, para você. Está disposto? Me dá de volta. Ele não pôs Abraão à prova? Ele não tentou Abraão? Por que ele não pode nos colocar à prova? Está disposto? Você quer realmente entregar, voltar a dar para Jesus? A Bíblia diz que Pedro, ele volta para o barco. E Pedro puxa a rede, pega os peixes e traz na praia. E disse: tudo é seu. Eu não tenho nada não, Jesus, tudo é do Senhor. Jesus quer que você entregue a sua vida completamente para Ele. Jesus quer que nós nos entregamos a Ele completamente. Porque no dia que nós fizer isso, você pode ter certeza que nunca vai faltar nada para você. Porque tudo que você precisa, tudo que eu preciso, está somente na mão de Jesus. E Ele pode todas as coisas. Eu vou orar por você, enquanto isso os obreiros se preparam, por gentileza. Lave as suas mãos. Os tocadores, os irmãos já preparam aqui. Eu queria que você fechasse os seus olhos, coloque a mão à altura do seu coração. Fecha os teus olhos aí. Eu não sei o que você praticou, o que você fez. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se você entrou aqui frustrado, decepcionado, angustiado. Porque talvez você fez algo que entristeceu Deus, entristeceu o coração. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você aqui essa noite: eu estou aqui. E eu quero mudar a sua história. Eu quero mudar a sua vida. Eu vim na praia por causa de você. Eu cheguei aqui por causa de você. E hoje mesmo eu quero me relacionar contigo. Eu quero trazer de volta a alegria da salvação no seu coração. Tem pessoas aqui que não dormem direito, porque sabe que está correndo um grande risco de dormir e não acordar. Mas Jesus está nos dando uma oportunidade. A oportunidade que Ele nos entrega hoje é de nós estar diante dEle, para juntos adorar o Senhor. É tempo de você voltar, Pedrão. É tempo de você voltar, Pedro. Porque Deus te chama para uma grande obra. Com seus olhos fechados.